Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Muitos rumores estão surgindo nesse momento envolvendo o futuro do DCU, especialmente com o filme Batman Brave and the Bold, o próprio Batman do DCU, e a Mulher Maravilha do DCU. Então, nesse vídeo, a gente vai passar a limpo todos esses rumores, vamos ver quais deles realmente não tem nenhuma chance de acontecer e quais que talvez possam acontecer. Tem até um rumor apontando que o novo diretor do Batman Brave and the Bold vai ser o próprio James Gunn. E será que é uma boa o James Gunn dirigir o filme do Batman? Além disso, a gente tem novidades envolvendo a série do Jimmy Olsen, Gorilla Grodd. Porque sim, essa série realmente vai acontecer e as gravações vão acontecer em agosto e setembro. Muito bem, gente, tem muita novidade no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aí o seu James Gunn like, James Gunn comentário. Rapaz, eu tô vendo que o hate no James Gunn nos últimos dias aumentou drasticamente. Até o filme da Supergirl, eu tava vendo que tava meio 50-50. Agora eu acho que essa proporção mudou, hein? Cara, eu acho que tá uns 80-20% no hate do James Gunn. Você tá no time que critica o James Gunn ou tá no time que tá tentando entender o que o James Gunn tá fazendo? Comenta aqui. E eu comecei falando do James Gunn porque tem todos esses rumores envolvendo o Batman Brave and the Bold. No final de semana, o jornalista John Campea, que tem um programa no YouTube, disse que recebeu uma informação de que o Batman do DCU já estaria escalado. Só que ele também não revelou quem que é esse Batman. Ele apenas disse que recebeu essa informação, depois confirmou com um outro produtor de Hollywood, e esse produtor de Hollywood disse que a informação bate. Ou seja, nesse momento, ele tem duas fontes dizendo a mesma coisa. Só que ainda assim, ele não tem certeza se essa informação que ele tem é real. Por isso que, num primeiro momento, ele não deu a notícia em si. Apenas, circulou a possibilidade disso já ter acontecido. Bem, o primeiro ponto que eu queria levantar é que eu acho muito estranho surgir uma notícia como essa, uma notícia grande como o Batman ter sido escalado, e ninguém mais de Hollywood ficar sabendo. Na verdade, é até um tanto quanto conveniente demais um produtor de Hollywood, sabe-se lá quem, falar para um jornalista que o Batman foi escalado logo depois do flop da Supergirl. Sabe, um tanto quanto oportunista demais, né? Ainda mais a Warner, que de todos os estúdios de Hollywood, é o estúdio que mais tenta controlar a narrativa. E, você querer plantar uma noticiazinha que o Batman foi escalado, é uma forma de tentar, esconder o fiasco da Supergirl. E, na verdade, até deu resultado, porque o pessoal comentou bastante sobre o Batman ter sido escalado segunda e terça-feira. Mas, enfim, a novela do casting do Batman não termina por aqui, porque essa novela se estendeu aos insiders. E é aí que entram aqueles insiders My Time to Shine e Jeff Sneider. Dois insiders que os fãs da DC não gostam muito. O My Time to Shine, que faz tempo que não acerta nada, e eu acho que não sabe de nada mesmo. E o Jeff Sneider, que costuma acertar um pouquinho mais, só que ainda assim eu diria que a taxa de acerto dele é 50%. O My Time to Shine tweetou dizendo que o casting seria uma pessoa chamada Tom. E as pessoas, não sei porquê, começaram a interpretar que era o Tom Britney, que é um ator que é cotado, sim, para ser o Batman. Ele, inclusive, participou do casting para ser Superman. Acabou não sendo escolhido. O ponto todo é que eu acho que esse tweet aqui do My Time to Shine não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério como um insider que dá notícia, porque muitas coisas estão erradas. E também porque eu achei que esse tweet foi muito mais em tom de piada. Como se estivesse sugerindo que fosse o Tom Holland e não o Tom Britney. É por isso que esse tweet aqui não considero. E o outro insider, o Jeff Sneider, quando ele viu que estava todo mundo falando sobre Batman, casting, notícia e tudo mais, ele quis dar o seu pitaco, porque esse cara adora dar pitaco em tudo, que o Batman do DCU teria que ter na margem dos 40, 50 anos. Porque é um Batman que tem que ter Damian Wayne. Como o Jeff Sneider falou, e ele é um insider com muitas informações dentro de Hollywood, o pessoal entendeu que aquilo era uma informação, de que o Batman vai ter tipo 50, 45 anos. O que não é verdade. Mas, ainda assim, o John Campea tem essa informação não confirmada de que o Batman foi escalado. Curiosamente, veio uma informação de que o Cara de Barro
teria regravações, o que fez a galera especular ainda mais que as regravações incluiriam o Batman aparecer no filme. O que não dá pra nem dizer que é rumor, tá muito mais numa grande especulação, um desejo dos fãs. Vai ter a regravação e vou colocar o Batman no filme. O Batman vai aparecer pra salvar a bilheteria do Cara de Barro, sabe? O que eu também não acho que vai acontecer. Olha, na minha opinião, se o James Gunn tivesse escalado já o Batman, seja já pra aparecer no Cara de Barro ou pra aparecer no Homem do Amanhã, eu acho que ele iria divulgar isso como notícia. Porque eu lembro muito bem, quando a Supergirl foi escalada, a Millie Alcock, ele divulgou, né? Ele disse, Millie Alcock é a Supergirl. Foi feita uma chamada de elenco, várias atrizes participaram, os grandes sites de notícia fizeram a cobertura de que, tem 3 pessoas finalistas para ser Supergirl. Todo mundo sabia que a Supergirl ia aparecer no filme do Superman, como de fato se confirmou. E o James Gunn nunca negou que isso estava acontecendo. Por isso que eu acho muito, muito difícil que o Batman esteja secretamente escalado. Que eles secretamente fizeram um casting, assim, chamando vários atores e ninguém vazou essa informação. Muito difícil de acreditar nisso, muito improvável. Mas é aquele negócio, né? Existe uma possibilidade, existe, 1% de chance disso acontecer. O outro rumor que surgiu nas redes sociais é que o filme do Batman Brave and the Bold teria o seu diretor substituído, o Andy Muschietti, pelo próprio James Gunn. E esse não é exatamente um rumor novo. A gente já tinha escutado isso numa outra época. Só que dessa vez veio de um site chamado World of Reels. E esse é um site que eu já vi acertar algumas coisas, mas no geral, quando envolve DC, eu acho que eles nunca fizeram um grande furo. Se eu não me engano, foi esse site que disse no passado que o Superman tinha mudado a pessoa que ia fazer a música, e de fato isso se confirmou. Mas fora isso, cara, eu não lembro deles acertarem nenhuma coisa grande da DC. Mas bem, tá aí a possibilidade, né? E se o James Gunn dirigir o Batman Brave and the Bold? Todo mundo sabe que o James Gunn é um grande diretor. Todo mundo sabe que ele é um grande roteirista. Se ele fosse o diretor do Batman Brave and the Bold, não quer dizer que o filme ia ser ruim. Entre o James Gunn e o Andy Muschietti, eu confesso que fico bem dividido, sabe? Porque eu não sei se eu gostaria qualquer um desses dois diretores como o diretor do Batman Brave and the Bold. Mas se tiver que ser um deles, eu acho que até prefiro o Andy Muschietti mesmo. O problema de ser o Andy Muschietti é a desconfiança em cima dele, sabe? Porque ele tem um histórico do Flash. Quando apareceu o trailer lá do Batman Brave and the Bold, vai aparecer do diretor de It, It 2, Flash. Sabe, não são coisas que empolgam muito. O James Gunn, pelo menos, tem um histórico bem mais positivo, né? Superman, Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia. Pra promover o filme, com certeza o James Gunn traz mais hype que o Andy Muschietti. Sinceramente, não queria nenhum dos dois. O meu medo do James Gunn dirigir um Batman Brave and the Bold é ele não acertar um tom que eu quero ver de um filme do Batman. Qual que é o tom que eu considero ideal para um filme do Batman do DCU? É o tom de um episódio do Batman Animated Series. Aquele é o tom que eu queria ver do Batman. Que é um tom, assim, que, digamos, ninguém conseguiu chegar perto em Hollywood de fazer esse tom do Batman. Matt Reeves tem o seu tom, Nolan teve o seu tom, Joe Schumacher teve seu tom, Tim Burton teve seu tom, mas como Batman Animated Series, ninguém conseguiu fazer. Agora, o James Gunn é o cara pra fazer isso? Não sei, não teria essa confiança toda. Mas talvez ele conseguisse. Ainda assim, eu acho que tem outros diretores bem mais interessantes para um filme do Batman. Toda hora eu vejo nas redes sociais pessoas discutindo, né, quem que deveria ser o diretor, e vira e mexe aparece o nome do Sam Raimi. Eu adoraria que fosse ele, adoraria que ele fizesse também com Asa Noturna. Acho que ele poderia fazer um filme 10 de 10 do Asa Noturna. E do Batman, prefiro 1000 vezes Sam Raimi do que James Gunn ou Andy Muschietti. Ainda assim, eu acho que tem outros diretores tão bons para fazer o Batman Brave and the Bold. E eu acho que teria um outro problema do James Gunn dirigir o filme, que é o fato que só ele pode brincar com os personagens grandes. Superman, Batman. Só o James Gunn pode pegar esses bonequinhos e brincar de cinema? Será que isso não iria afastar pessoas interessadas em dirigir filmes no DCU dele? Quando começou o DCU, ele veio com esse papo, né? Vamos valorizar roteiristas, vamos chamar grandes diretores. Pô, ele queria que o James Mangold fosse o diretor do Monstro do Pântano. Talvez até um dia ele seja, mas por enquanto não é. Como o James Mangold ou um outro diretor grande de Hollywood iria se sentir se o James Gunn só pega o filé? O James Gunn pode ficar com o filé mignon, né? Os outros que se virem com os personagens médios, pequenos, que podem até flopar. E aí quem vai ficar mal na fita vai ser o coitado do diretor que vai assumir a bronca de fazer filme médio e pequeno. Por isso que eu acho que não é uma boa ele ser o diretor do Batman Brave and the Bold. E eu nem tô falando dos vícios de roteiro do James Gunn, de sempre fazer um filme daddy issues. É porque se tem o Damon,
Dava pra fazer um filme Daddy Issues do Damon com o Batman. Eu tô falando de coisas até maiores, da repercussão isso com outros diretores, se isso iria atrair ou não novos talentos. Não sei, eu acho que não é uma boa ele ser diretor do Batman Brave and the Bold. Mesmo que eu reconheça que ele pode fazer um bom filme. Mas é que o Andy Muschietti também pode fazer um bom filme. Mas não é aquela coisa que você sai super, hiper, mega empolgado, sabe? Pelo menos não até você ver o primeiro trailer. E tem aquele negócio do tom do James Gunn casar com o Batman ou não, né? É porque a primeira coisa que você pensa em filmes do James Gunn é aquele tom mais leve, né? Você até pensa no desenho do Batman Brave and the Bold. É só que ele também disse uma vez que ele não queria fazer aquele tom do Batman Brave and the Bold pro DCU. Ele queria fazer uma coisa mais séria. Mas será que ele conseguiria fazer uma coisa mais séria com o Batman? Será que ele conseguiria trazer algo diferente? Se no final do dia ele acabar sendo o diretor, boa sorte. Também não acho que é um nome horrível. Tem nomes muito piores aí pra você escolher. Mas também não acho que ele seria o melhor. É aquela coisa que primeiro você tem que ver como que vai ficar para daí julgar. Só para lembrar, na teoria, o Craig Gillespie era um bom nome pro filme da Supergirl, e a gente viu no que deu. Mas eu também quero a opinião de vocês aqui sobre o James Gunn dirigir ou não Batman Brave and the Bold. Bem, ainda tem um outro rumor desse site World of Reels, que é de que o filme da Mulher Maravilha vai ser filmado em 2027. O problema, de novo, é a fonte, né? O World of Reels não é um site muito confiável. Ao mesmo tempo que surgiu essa informação, teve uma outra especulação. E é uma especulação que volta à tona, digamos assim, que é a Adria Arjona ser, na verdade, a Mulher Maravilha no filme do Homem do Amanhã e não a Máxima. No caso dessa atriz, a DC anunciou o casting. A gente sabe que ela tá no filme, mas a gente não sabe a personagem. Especula-se que seja a Máxima. Só que também tem sempre esse rumor de que, olha, eles estão enganando todo mundo, inclusive os sites de notícias, dizendo que é a Máxima porque é pra ser um cameo secreto que tá no filme. E eu também acho muito estranho eles não confirmarem que é a Máxima. Porque é a Máxima, tipo, dane-se a Máxima. Ninguém se importa com a Máxima. Pra que esconder que ela é a Máxima? Anuncia que ela é a Máxima, mas eles não anunciaram. Isso com certeza dá margem para especulação que eles estão escondendo o jogo e realmente no final do dia ela vai ser a Mulher Maravilha. Ainda mais porque a gente teve aquela outra informação do produtor do filme da Supergirl dizendo que a Kara iria participar do filme seguinte, o filme depois do Homem do Amanhã. Bem, tem o filme do Bane e Deathstroke. Convenhamos que Bane e Deathstroke não é um filme que a Supergirl vai aparecer, né? Os outros filmes especulados, Batman Brave the Bold, ela não vai aparecer. Sobra Mulher Maravilha. Ok, faz sentido a Supergirl aparecer no filme da Mulher Maravilha, com ela treinando com as Amazonas e tal. Se esse é o plano, para isso acontecer, a Mulher Maravilha tem que aparecer no filme do Homem do Amanhã. Aí faz sentido. É por isso que faz muito mais sentido a gente pensar que a Mulher Maravilha vai aparecer no filme do Homem do Amanhã do que o Batman. Porque o Batman parece muito mais distante. Porque a Mulher Maravilha tem esse raciocínio lógico, né, que leva pro filme dela, que a Kara vai aparecer. E tem a questão que eles não anunciaram o nome da Máxima. Muito diferente do caso do Batman, que não tem nem ator, né? Só supostamente um Batman foi escalado. Por isso que eu acho que tem mais chances disso acontecer mesmo. Embora realmente agora esteja no 50-50. E aí, se for verdade, é a Adria Arjona que vai ser a Mulher Maravilha. É o casting perfeito da Mulher Maravilha? Não. Mas assim, entre as atrizes em ascensão, né, é bem a cara de James Gunn escolher ela. Até por isso que eu acho que é uma possibilidade real. Mas bem, esses são os rumores. Vamos falar agora de notícia mais certa, que é a série do Gorilla Grodd com Jimmy Olsen. O site Nexus Point News trouxe novidades. E esse é aquele site do insider Apocalypse Horseman, ou seja, vocês sabem que dá para confiar. No artigo a gente tem vários pontos interessantes. Primeiro ponto, eles vão começar a gravar a série do Gorilla Grodd com Jimmy Olsen no final de agosto e início de setembro. Ou seja, tá bem perto dessa série ser gravada. E oficialmente a série não foi anunciada ainda. Talvez o James Gunn esteja esperando o momento certo para anunciar. Até porque eu acho que é um cenário parecido com o que a gente teve com o filme do Bane e Deathstroke. Né? Surgiu a notícia que o Bane e Deathstroke vai ser o próximo filme. Mas daí surge logo depois do flop da Supergirl, sabe? Não pega bem. Talvez por isso que eles estejam esperando um pouquinho mais. Mas assim, é certo que essa série vai acontecer. Não tem como não acontecer. Com eles gravando esse ano, essa série vai sair, né, em 2027. Outra coisa, e essa daqui foi bem polêmica. Eles estão procurando um ator para fazer o Gorilla Grodd. E ali na descrição do casting, eles falam que estão procurando alguém que tenha, né, capacidade de fazer comédia. O que por si só já é uma discussão gigante. Como assim eles querem Gorilla Grodd para fazer comédia? Mas sim, pelo jeito, é o que eles estão, né, procurando. Eu até acho que o Gorilla Grodd tem algumas sacadas, ele é meio sarcástico, ele pode fazer boas piadas,
A questão toda é o quão comédia que é pra ser. Se é o Grodd mais calmo ali e ele tem um sarcasmo que é pra ser comédia, sabe? Ele tem um humor de pessoa muito inteligente que faz umas tiradas com o Jimmy Olsen. Ok, eu consigo ver. Não acho que seja o fim do mundo. Mas com certeza é uma coisa totalmente inusitada, né? Quando você pensa em Gorilla Grodd, você não pensa primeiro em comédia. Você pensa numa grande ameaça, num grande plano. O meu medo é o quão potencializado vai ser esse lado da comédia, né? Até porque a gente tá falando de uma série do Jimmy Olsen. Já puxa todo o histórico do James Gunn fazer comédia e não conseguir levar as coisas a sério. Dá aquele medo, né? Vai dizer, dá aquele medo. Também tem a informação que outros personagens com poderes vão aparecer. Só que aí eles não têm a informação de quais são esses personagens e se são vilões ou se são heróis. O que se sabe é que eles também estão procurando um ator para ser um advogado, e a especulação é que esse advogado vai representar o Gorilla Grodd num julgamento. O que me dá flashbacks de She-Hulk. Mas também me dá flashbacks de Gotham Central, aquela HQ que tem julgamento do Senhor Frio. Não é uma coisa totalmente ruim, sabe? Depende de como vai ser a abordagem. Tem os dois lados, né? Pode dar super certo, como pode dar muito errado. A gente já viu as duas coisas acontecendo, tanto na televisão quanto nos quadrinhos. Boa sorte pra essa ideia, ela pode funcionar. Mas também tem toda a questão de que é isso que as pessoas querem ver, é isso que o DCU precisa nesse momento, é isso que o DCU precisa pra construir hype. Aí eu já não sei tanto, né? Aí a gente fica na dúvida. E assim, não tem jeito, né? Essa é aquela série que no momento que ela for anunciada, até o dia que ela sair, a galera vai ficar desconfiada, porque não é uma série que o grande público quer ver. A única forma dessa série conseguir se justificar e calar a boca de todo mundo é se ela for um negócio 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, sabe? Ela tem que ser muito boa. Ela tem que calar o pessoal na qualidade. Porque não vai ter um reconhecimento de que, o Jimmy Olsen precisa ter uma série, porque é o histórico do Jimmy Olsen, nos anos 60, 70, ele teve um quadrinho que era do Jack Kirby. Sabe, o grande público tá nem aí com isso, com todo respeito. Com todo respeito ao Jimmy Olsen. Tem que entregar qualidade. É a única forma que essa série vai conseguir calar a boca da galera que não quer ver uma série do Jimmy Olsen. Mas bem, essa daqui é só a minha opinião, galera. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.